O estudo da literatura é o caminho que a nossa convidada de hoje escolheu para trilhar. No programa de hoje eu recebo a Priscila Topidjian, que é escritora, professora graduada em Letras e Jornalismo, mestra e doutoranda em Estudos Literários e autora do livro Entre Nuvens, que recebeu o selo Nelson Seixas 2023. Priscila, muito obrigada pela sua participação aqui. Muito obrigada pelo convite, é uma honra estar aqui com vocês. Bom, hoje nós vamos falar então sobre o seu livro, o Entre Nuvens, também sobre literatura, sobre os seus estudos e muito mais. Vamos começar então falando sobre esse lançamento. É o seu primeiro livro? Este é o meu livro de estreia. Eu já havia participado de algumas antologias, já sempre escrevo desde que me entendo por gente, mas sempre adiando essa história do livro. Ano que vem publico, mas nunca deixando de escrever, nunca deixando de produzir. E então foi lançamento recentemente, foi um sucesso logo de cara, assim, né? Pois é, eu acho assim que isso, né, pelo fato de eu sempre participar de antologias, então de alguma forma eu sempre estive na cena literária, sempre trabalhei com literatura. Então, o projeto também, né, que o Diário da Região tem, do Poesia na Cidade, também ajuda nessa divulgação de poesia, então também publico os meus poemas lá. Em 2021, ganhei, inclusive, o prêmio do Poesia na Cidade, aí meu poema ficou exposto lá no shopping, então também ajudou, né, a trilhar esse caminho, essa divulgação da minha poesia. E recentemente nós também temos aí, comandado pela Ana Paula Sandinha, o Confraria, né? Que é um projeto mensal. Todo mês a gente vai a algum bar na cidade ler poemas e falar sobre poesia. Então tudo isso ajudou na divulgação da minha própria poesia. E eu não esperava, na verdade, nem ganhar o Nelson Seixas. Eu não tinha experiência, nunca havia escrito nenhum projeto de fomento cultural. E aí foi ideia de uma amiga minha, falou, por que você não fala do seu livro, escreve seu livro? E aí foi algo muito curioso, porque eu escrevi meio que na véspera, falei, acho que eu não vou ganhar, porque eu não tenho experiência, esse projeto não sei se está legal ou não. E eu coloquei 10 poemas, né? Além do projeto, 10 poemas, e aí ganhei, fui contemplada com o prêmio Nelson Seixas, aí um problema foi criado, porque eu não tinha o livro pronto, né? Eu tinha, assim, poemas escritos ao longo da vida. Então eu comecei a fazer uma seleção. Dentro do projeto eu poderia publicar de 110 a 120 páginas. Aí eu reuni 300 poemas. 300 poemas. 300 poemas. Depois eu falei, gente, ainda não vai dar, vou ter que diminuir. Aí eu selecionei 150 e aí eu estou cursando doutorado em estudos literários aqui na Unesp, São José do Rio Preto, aí eu pedi ajuda para o meu orientador, o Antônio Manuel, que inclusive é o prefaciador do meu livro. Eu falei, você me ajuda a fazer uma outra seleção com mais 100 poemas? Aí ele me auxiliou nesse sentido, aí o livro, enfim, se configurou, né? Mas o prêmio foi importantíssimo mesmo para viabilizar essa primeira publicação. E aí com o primeiro lançamento já na Flip de Paraty, foi bastante importante, né? Esse livro ele foi editado pela Patois, que é uma editora, uma pequena editora ainda em São Paulo, mas bastante importante na divulgação de autores, principalmente autores estreantes aí. E eu já havia publicado uma antologia com eles, com os meus alunos de poesia, em 2018, e ficou esse contato, né? O editor da Patois, o Eduardo Lacerda, ficou assim, Priscila, vamos editar um livro seu, vamos editar um livro seu. E eu sempre adiando. E aí aconteceu. E aí o livro aí ganhou vida, veio para Rio Preto, então, e já para outros municípios também, o pessoal continua comprando, né? Olha, continua. Eu ainda estou na curva ascendente. O livro teve seu primeiro lançamento, como eu te falei, em Paraty, na Casa Gueto. Depois eu fiz um lançamento, até por conta do prêmio Nelson Seixas, né? Aqui no Museu da Imagem e do Som,
E aí foi muito interessante esse lançamento aqui, porque eu pedi para a editora 100 exemplares. Eu falei, acho que eu vou vender uns 10, né? Pensei assim, em 2 horas eu vendi todos. E aí eu já não tinha mais livro para vender, fui fazendo uma lista. Então a procura pelo livro tem sido muito interessante, muita gente procurando. Agora eu tenho só esse exemplar aqui comigo. Já solicitei à editora uma reimpressão, mas também é possível comprar o livro pelo site da Editora Patuá, né? editorapatuá.com.br. Então, a recepção tem sido a melhor possível, assim, para uma autora estreante. E também, eu acho que o que tem me ajudado muito é a imprensa local. Então, hoje o seu programa, próprio Diário da Região, Revista Bem-Estar, alguns críticos que falam a respeito do livro. Então, tudo isso é o que a gente chama de marketing direto, né? E a procura vem por aí. A gente percebe que Rio Preto é uma cidade que tem acolhido bem os escritores, os artistas, né? Tanto por meio dessa iniciativa, a Lei Nelson Seixas, que proporciona a publicação, quanto no lançamento também, né, dos livros. A recepção tem sido muito boa. O que você tem observado? Olha, você sabe, você também é escritora. Não é fácil da gente conseguir lançar um livro, é caro, né? É difícil da gente conseguir encontrar uma editora interessante também, que queira, né, esse projeto. Então, o Prêmio Nelson Seixas é fundamental nesse sentido, porque ele viabiliza pelo menos a primeira tiragem do livro, né? E aí depois a gente consegue caminhar de fato, né? Para autores independentes, estreantes, é um prêmio fundamental. É um ótimo começo, né? Vamos falar um pouquinho então sobre o conteúdo do Entre Nuvens. Ele é dividido em algumas sessões, né, temáticas. E qual é o conteúdo que você traz nos poemas? Então, esse livro é assim, é uma reunião, eu dividi em sessões. E é uma reunião que eu fiz de poemas escritos dos meus 15 anos, porque eu comecei escrevendo prosa. Então, primeiramente eu escrevia contos, depois crônicas, e a poesia aconteceu para mim um pouco mais tarde. Então, eu fiz uma reunião desses poemas aí dos meus 15 anos. Essa última sessão do Entre Nuvens, inclusive, que é painel de anexins, é uma sessão inteira desses primeiros poemas. Sim. Que eu nem pensei que ela poderia entrar. Foi até uma sugestão do meu orientador. Ele falou, olha, essa sessão é ótima, precisa entrar. Eu falei, nossa, mas são poemas de juventude mesmo, né? E aí tem toda uma relação com a minha adolescência. E também, é claro, não posso dizer que a minha formação em letras não tem influenciado. Muitas vezes ela até inibe um pouco a criação, porque eu fico um pouco mais crítica em relação à minha própria poesia. Então eu acho até que eu demorei muito tempo assim para lançar por conta da minha formação. Então eu cursei letras, aí depois fui fazer mestrado, agora doutorado. A gente estuda, né, as grandes obras e a gente fala, mas será? Mas a minha falta muito, mas esse poema, como escrever poesia depois de Fernando Pessoa? Com certeza. E os grandes autores que nós temos também no Brasil, atuais inclusive, como Conceição Evaristo, né? Nós temos Paulo Henriques Brito, enfim. E mesmo assim, com essa insegurança, né, e você tendo todo esse conhecimento, a gente sente lendo esse livro que são poemas livres, que trazem muito de você mesmo, né, da sua personalidade, questões íntimas, né, dos seus pensamentos. É isso que você procurou trazer para o leitor? Eu acho assim, é muito difícil a gente dizer que a inspiração não me ajuda. A inspiração ajuda. É lógico que depois a gente trabalha o poema esteticamente, mas é muito importante a inspiração, né? Eu não posso dizer que, olha, eu tenho uma rotina. Eu falo assim, eu não sou uma escritora profissional, porque eu só escrevo quando eu quero.
eu tenho uma rotina, então todos os dias eu vou dedicar aí 4 horas do meu dia. Isso não acontece comigo. Então muitas vezes eu estou no trânsito e eu vejo alguma situação, isso me inspira a escrita de um poema, e aí eu faço uma anotação, deixo lá no meu bloco de notas, no meu celular, e depois eu vou trabalhar esse poema. Questões, sim, amorosas, não tem como dizer, né? Eu acho que o amor ainda é um grande tema, né? Para a gente desenvolver poeticamente, e a literatura. Eu tenho muitos, por exemplo, este livro aqui da contracapa, Para Escrever um Poema, é um livro, é um poema inspirado no grande poema do Carlos Drummond de Andrade, que é A Flor e a Náusea. E eu fiz até uma brincadeira no meu Instagram, eu trazia os versos, eu falei de qual poema eu estou falando. E aí até um aluno novinho que eu tenho, de 15 anos, já acertou assim no primeiro... Identificou. No primeiro segundo. Então minha poesia também vem muito dessa tradição, dessas leituras que eu fiz, né? E a Flor e a Náusea está aqui, ó. Me inspirou esse poema que está na contracapa. São várias referências, né? Várias vivências também que acabam se consolidando aí nos vivências, versos. O meu próprio, enfim, o meu próprio repertório. Quando a gente lê, a leitura, ela me inspira muito a escrever. Eu estudo a poesia do Álvaro de Campos, e a poesia do Álvaro de Campos também está aqui como referenciada, canções. E algo muito interessante que tem acontecido com Entre Nuvens é músicos me procurando para poder musicar os poemas. Então eu já tenho músico aqui de Rio Preto, que é o Gustavo Paulucci, que já está musicando. E aí eu preciso até conversar com ele a respeito disso. Então tem outro músico lá de BH que entrou em contato comigo, que também quer musicar. Eu falei, gente, mas o que está acontecendo? Eu achei que meu diálogo maior fosse com os próprios escritores, e tem sido com os músicos, né? Fazendo essa conexão com outras artes, Fazendo essa conexão com outras artes. Bom, e você falou aí das temáticas variadas também, e lembrando, como você falou, que o trabalho do poeta é muito mais transpiração do que inspiração, né? Não é assim só chegar a escrever, tem muito trabalho em cima de cada palavra, né? De cada linha, de cada verso. E você falou da temática do amor, que é recorrente, né? Acho que entre a maioria eu acho que tem poetas. Uma sessão aqui, eu acho que você leu muito bem, mas tem uma sessão que é a segunda sessão, principalmente, que é a Paixão Tem Mão de Desgraça. Essa eu acho que eu trabalhei assim de todas as formas com com as questões amorosas, né? E falando de desgraça, é isso que eu iria perguntar também. Quando o poeta fala de amor, nem sempre é um amor tranquilo. Na maioria das vezes, você já falou em algumas entrevistas também, aquele desassossego, aquela inquietude, né? Que traz essa inspiração. Sim, eu acho que não tem nenhum poema assim que eu possa dizer, olha, esse aqui é um amor alegrinho. Não sei se tem algum poema alegre, eu acredito que não. Eu acho que eles são mais... eu acho que eu tenho uma vocação para a peste, inclusive na escrita, né? Que isso se separa aí da minha vida. Mas eu acho que eu tenho uma vocação para a peste, já que foi o poema vencedor aí de Poesia na Cidade. Eu acho que eu tenho essa vocação para a peste. Até é interessante falar isso, porque a pandemia também me inspirou. Sim. Essa sessão, Vocação para a Peste, por exemplo, são poemas que eu escrevi durante a pandemia. Que nós ficamos, né, todo mundo lockdown, foi um momento muito difícil, né, das nossas vidas. Que impactou no trabalho de muitos artistas, né, de todos os segmentos. Não Para você teve esse peso também na sua escrita. Teve. E essa sessão inteira eu escrevi durante a pandemia, né? E ela traz essa inquietude aí daquele momento que a gente estava vivendo. Traz. E quando que essa peste vai acabar, né? Essa insegurança em relação ao nosso futuro e a dor, né? Quando a gente começa a tratar a morte com números, é algo bastante...
Bom, a escrita sempre foi para você assim uma válvula de escape desde a adolescência? Olha, eu não sei o que seria da minha vida sem a escrita. Eu não consigo me separar. Se você me disser, mas quando é que você começou a escrever? Não tem. Porque geralmente a pessoa, eu tenho até alguns alunos, eu tenho um grande aluno que ele que agora virou amigo e tal, que ele é um grande desenhista. E ele fala que depois que ele começou a assistir as minhas aulas, ele começou a escrever. Então, ele tem um momento que data a escrita. Eu não tenho esse momento, porque eu comecei com a questão dos diários. E isso veio de uma introspecção. Eu fui uma criança muito introspectiva. Então, a forma que eu tinha de me expressar era por meio da escrita. Então, eu comecei com os diários, escrevendo carta para amigos, tinha uma timidez, então era a minha forma de comunicação com essas pessoas. E depois se transformou numa forma de comunicação com o mundo. Se comunicar, de expressar sentimentos, muitas vezes é isso, eu não consigo me separar, assim. Não sei o que seria a Priscila se eu existiria, né? Se eu também não fosse poeta. Priscila, e aí ao longo dos anos você foi trabalhando com diferentes linguagens, né? Você falou que começou aí com a prosa, depois a poesia. E agora você está num momento de uma linguagem bem diferente que a linguagem acadêmica. Você estava até me falando sobre a necessidade de publicar mais artigos acadêmicos, né? Como que você consegue conciliar todas essas linguagens? Existe alguma dificuldade? A escrita acadêmica, para quem está cursando doutorado, para quem, enfim, segue essa carreira, né, docente aí nas graduações e na pós-graduação também, é fundamental, né? A gente sabe hoje em dia da importância dessas publicações. Eu tento ter uma escrita assim afável, digamos, que talvez seja uma herança do jornalismo. Porque antes de eu começar a seguir essa carreira acadêmica, eu trabalhei 10 anos como jornalista e sempre em veículo impresso, né? E aí eu acho que eu tenho um pouco, talvez, uma escrita, aí pensando nessa questão acadêmica, não propriamente na poesia, né? Mais facilitadora. Eu quero não só que acadêmicos leiam os meus artigos, o meu trabalho, mas o público, né, de uma forma geral, pessoas de outras áreas do saber. Eu gosto de trabalhar com pessoas de outras áreas. Mas agora eu estou num momento de publicação, de análise de textos poéticos, principalmente referente à minha tese, né, que eu estudo, como eu te disse, o Álvaro de Campos e um poeta, um filósofo importante aí do século XX, que é o Martin Heidegger, né? Então eu faço um projeto de literatura comparada. A filosofia também, de uma certa forma, está sempre me rondando e também rondando a minha escrita. Tá certo, enriquece a escrita também, enriquece, né? Filosofia. Mas eu tenho, o estudo do ser e do escrever, né? Bom, e como você falou, atingir diferentes públicos, não só o público acadêmico, né? E o jornalismo proporciona esse exercício, né, de escrever de forma mais clara, objetiva e talvez traduzindo aquelas informações para uma linguagem mais acessível, né? Nossa, o jornalismo é importantíssimo para a divulgação desse trabalho acadêmico, desse trabalho artístico. E quantos jornalistas nós temos em Rio Preto, por exemplo, o próprio Raul Marx, que é um jornalista que é escritor. Eu me lembro das grandes matérias dele no jornal, a respeito de literatura, que sensibilidade, né, na entrevista, que percepção diferenciada que ele tinha ali dos textos. Eu me lembrei dele agora, mas poderia ter citado outros. E quem está aí também, esse pessoal mais jovem, né? Então, esse trabalho que acontece dentro da própria revista Bem-Estar, com literatura, ali você tem dicas de livro toda semana, poemas publicados por autores da cidade. Então é uma forma da gente furar um pouco, sair um pouco dessa bolha acadêmica, até mesmo eu ali dentro da Unesp, dentro das salas de aula, e alcançar um público maior, porque é isso que nos interessa, né? Ninguém quer ficar ali encarcerado.
E aí eu acho que às vezes você pensar nesse grande público, principalmente nessas escritas acadêmicas, é fundamental. Porque aí a gente mostra também para o pessoal, olha o que a academia tem produzido. Tá certo. Priscila, buscando atingir, trazer essas informações para mais pessoas, você já realizou também um trabalho de oficinas, né? Com escritores ou pessoas que gostam de escrever. Continua esse trabalho? Eu precisei pausar esse trabalho por conta do doutorado, né? Da escrita da tese. Mas é o Chama Litera. Ele, enfim, por 5 anos eu ministrei esse curso de oficina literária, né? E é muito interessante esse curso porque eu recebia profissionais de diferentes áreas. Então, por exemplo, eu tinha uma aluna ótima, cronista, que era do ramo da química e da física. Eu tinha advogados, eu tinha gente das ciências sociais, eu tinha gente da matemática. Então, era um público bem heterogêneo. E desse projeto, a gente sempre, ao final do ano, a gente escolhia assim, o fino da boss, as melhores produções, e nós fazíamos as antologias também. Para dar a possibilidade dessas pessoas se verem publicadas. Isso. E muitos autores ali, eles voaram, né? Então, foi um projeto muito importante. Eles me cobram, os meus queridos alunos, amigos agora, retome. Eu acho que depois do doutorado será possível, mas ele aconteceu por 5 anos, assim, de uma forma muito próspera. Com a pandemia nós continuamos de forma online, com as aulas online, e então foi muito importante também, e a imprensa também sempre nos ajudou nesse sentido, né, na divulgação da Chama. Tá certo, aí espalhando o seu conhecimento, né, essa bagagem adquirida ao longo dos anos. Priscila, tem mais aí depois do doutorado, mais alguma perspectiva aí? Você pretende publicar novos livros? Pretendo com certeza. Agora, esse é o Entre Nuvens e eu já estou trabalhando no Entre Abismos, que deve sair, vamos ver. Poesia também. Quem sabe a prosa volte, né, a conversar comigo, não sei, mas o próximo livro também sobre poesia. Você está se encontrando nessa linguagem nesse momento? Estou me encontrando nessa linguagem, mas é aquilo, eu vou deixando o livro acontecer, né? Não tenho, como eu te disse, eu não sou uma escritora profissional, eu não tenho uma grande organização. Eu quero trabalhar um pouco esse livro. Você, como autora, deve saber que é muito diferente o processo, né, de escrita do livro com o processo de divulgação do livro, de falar, é uma outra coisa, né, que talvez a poesia nem toque. Com certeza. Né? E os escritores independentes têm que dar conta de tudo isso, né? Olha, eu não imaginava que pudesse ser assim, né? E a gente precisa dar conta de tudo isso, porque a gente é o canal. Participar de todas as etapas de produção editorial. Corrigir. Embora eu tive ajuda, claro. O Nicolas fez uma revisão excelente do meu livro. Tive, como disse, meu orientador que fez o prefácio, também me ajudou na seleção. E eu tenho amigos, e a importância dos amigos, deles lerem, falar, gente, olha esse livro e tal. Mas, e os grandes prêmios, né? Eu ainda, esse ano a gente vai ter aí as inscrições. É importante, né, a gente pensar nesses grandes prêmios. Por quê? Porque se a gente ganha, não é pela vaidade do ganhar, mas a gente consegue ter uma divulgação muito mais ampla do nosso trabalho, né? Eu mesma sou do tipo que assim, deixa eu ver quem são os finalistas do Jabuti. Eu compro o livro de todos, porque na maioria das vezes eu nunca havia ouvido falar de determinado autor, né? E o objetivo do autor é esse, chegar a maior número de pessoas possível, né? Não transmitir aí sua história por conta disso, porque é uma forma da gente ter uma abrangência, né, maior, né? É muito importante. Tá certo, Priscila. Bom, então, quem quiser conhecer mais sobre o seu trabalho, quiser adquirir o livro, como é que faz? Então, o livro ele pode ser, como eu te disse, eu já solicitei uma reimpressão, ainda bem, olhem, porque eu vendi a primeira impressão do livro em 20 dias, aí
Então, a gente já está indo para outras reimpressões. Pode conversar diretamente comigo pelas redes sociais, então pelo Instagram, Facebook, Priscila Topidjian. Se você colocar lá Priscila T-O-P, já aparece. Com certeza, não tem outra lá, né? Por conta do meu sobrenome ser bastante diferente aí. E também pelo site da editora Patuá. Muita gente falando, o livro acabou. Não, gente, eu não tenho livro para vender, mas o livro está sendo vendido pelo site da Patuá. E eu, a partir aí, final de janeiro também, vou poder vender diretamente, né? Então, mas eu acho que pelas redes sociais, as pessoas também podem acompanhar o meu trabalho, porque eu sempre publico poemas, pelo menos uma vez por semana eu publico algum poema, às vezes faço algum vídeo lendo algum poema, então eu acho que dá também para conhecer o meu trabalho, né, por ali. Tá certo. E também um diálogo, né? É tão bom a gente poder conversar. Essa troca aí com os poetas, leitores, né? Com escritores, a confraria. É muito importante também para a gente conhecer quem é que está produzindo poesia na cidade, que é um projeto heterogêneo, para quem quiser participar é só entrar em contato com a Ana. Então, quem gosta de poesia, né? Sim. E tem muita gente talentosa em Rio Preto, né? Nossa, tem muita gente talentosa em Rio Preto. Eu tenho amigos que são excelentes poetas, inclusive amigos professores mesmo, lá da Unesp, e amigos fora da Unesp. Eu tenho alunos que são excelentes poetas também. Curso de letras não tem como a gente dizer que não, mas ali a gente tem muitos autores, muitos poetas ali. E Rio Preto, eu acho que é impressionante, né? Não sei se é porque eu estou nesse meio, mas mensalmente eu descubro algum autor riopretense muito bom. Ou autores, por exemplo, como o Sidney Olivo, que publica há tanto tempo, que é um autor super, super importante, né, daqui. Tá bom, Priscila, olha, muito obrigada pela sua participação hoje. A gente gostaria de conversar ainda mais, né? Nossa, a gente precisa... Fica o convite para você voltar aqui ao nosso programa. Isso, aí a gente pode falar de autores, da poesia atual, aí... Tá certo, muito obrigada um pouco. pela muito participação. Obrigada pela oportunidade, Mariana. Bom, e fica o convite para você também que quiser participar aqui do nosso bate-papo, você que é professor, gosta de falar sobre literatura, escritor, poeta, ou que gosta de ler também, tem alguma informação para trazer aqui pra gente. Para você rever este programa, basta acessar nosso canal no YouTube. Nós estamos lá como TV Câmara Rio Preto. Você pode seguir a gente também nas nossas redes sociais, Facebook e Instagram. Muito obrigada pela sua audiência e até o próximo programa.